Vamos lá, Portal de Bahia, cidade de Maceió, aqui no estado de Alagoas, com o Lucas Reinaldi, que é o coordenador da UNCM aqui no estado, para falar um pouquinho sobre essa palestra dele aqui, neste 11º Fórum Ordinário da Undime de Alagoas. Desafios são os mais diversos quando você tem a necessidade de ter um sistema. A BNCC aí, que é o maior desafio, pelo menos a bola da vez, tem sido dito que é a BNCC. A BNCC foi aprovada, os currículos estão aí sendo discutidos nos municípios. Enfim, desafios os mais diversos. Fala um pouco dessa tua palestra aqui em Maceió. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Nós buscamos aqui trazer um pouco, né, das dificuldades do que é a UNCM, né, hoje no país inteiro, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, na atuação de fortalecimento dos conselhos, esses órgãos que são importantíssimos para o contexto da educação nacional, principalmente na condição de gestão democrática. E você tocou num ponto fundamental, né, que hoje todos os estados estão atentos e munindo forças para a implementação da BNCC, que hoje chegou ou chega num momento muito importante, que é nos municípios, que é o momento dos municípios. E esse é o momento que os conselhos precisam estar atentos para que, juntamente com as secretarias municipais de educação, por mais que se tenha dificuldade, independente do tamanho do município, ele precisa agir como autônomo, ele precisa se colocar como um ente federado próprio que tem as suas necessidades. Essa foi a nossa palestra no sentido de discutir nesse sentido, mesmo nós tendo dificuldades, mesmo a gente encarando muitos obstáculos, mas a gente pode, né, superar tudo isso a partir da parceria, a partir da cooperação, a partir da união de forças entre, né, vários órgãos e vários setores, tanto do município quanto fora. Né? Essa é a nossa intenção. O estado de Alagoas tem pouco mais de 100 municípios, né? Desses, quantos tem conselho constituído? Você falou um pouco também com relação a ter sistema constituído e às vezes não ter um conselho que funcione, embora tenha o sistema constituído por força da lei. Outros mecanismos tantos, mas não tem um sistema próprio. Você já tem esses números? Sim, a gente, né, inclusive está concluindo uma pesquisa, né, que a gente lançou há 2 meses atrás. E dos 102 municípios que nós temos em Alagoas, 100 já responderam essa pesquisa. Então a gente já tem um percentual, né, muito bom, mas queremos chegar aos 100%. Mas os 2 municípios nós vamos, né, buscar. E aí nos trouxe um resultado muito interessante. 83 municípios apontaram que tem conselho, mas sistema só 35. Constituído, mas Constituído, nesse isso. pergunta também traz a perspectiva de se estão funcionando ou não. Perfeito. E a gente buscou nessa pesquisa criar uma configuração ou perfil desses conselhos sobre sua atuação. E aí descobrimos que muitos existem apenas constituídos por lei. Outros, existe a lei, existe a portaria de composição, ou seja, o conselho existem conselheiros, mas eles não se reúnem com frequência. É outro desafio, criar o conselho por força da lei, não por força da portaria ou de um decreto, neste caso de portaria, porque quem cria é a Secretaria Municipal de Educação, para que ela seja uma política intermitente. Né? Perfeito. Esses desafios eles são, né, recorrentes. A gente está encontrando muito, porque um conselho forte vai ser um conselheiro forte. E hoje, consequentemente, um município forte. E, consequentemente, um município forte. E aí a gente encontra no perfil, na configuração ainda, muitos conselhos com conselheiros que estão apenas nomeados, mas não estão exercendo a sua função, o seu papel de construir o diálogo entre a sociedade e o governo em prol da educação. A gente sabe que existem muitos profissionais que são nomeados e têm uma carga horária crescida para participarem de alguns conselhos. Existe isso no Brasil inteiro. É um fator que dificulta também, porque é preciso compreender qual o papel que o conselho tem. Não há formação também para conselheiros. Quando eu digo não há formação, eu digo de cima para baixo. Isso. Você entende também que falta um trabalho mais, digo, vertical. UNCM nacional, chegando às UNCMs estaduais, às coordenações estaduais e, consequentemente, chegando aos municípios de formação, porque a Undime faz um trabalho mais consistente nesse sentido com os dirigentes municipais de educação. E convida também os técnicos e conselheiros, mas nem sempre você percebe o contrário, de cima para baixo, com relação à formação da UNCM. Perfeito. Nesse sentido, em fevereiro desse ano, nos dias 6 e 7, a UNCM Nacional ela realizou o primeiro Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação aqui do lado em Aracaju. Né? E nesse fórum lançou a Escola de Formação de Conselheiros.
né? Foi feito o lançamento e agora a gente aguarda que essa política se efetive, se materialize exatamente nas ações, que chegue esse projeto, que chegue essa formação realmente para a gente disseminar nos conselhos municipais de educação. O encontro nacional da UNCM também recentemente, foi um fórum extraordinário. Ano passado foi a eleição do fórum da Nacional, aconteceu também na Bahia, né? Lá em Ilhéus, eu tive o prazer de participar, muito bom. E a gente, né, o que percebe, eu acho que é relevante apontar, é que há uma crescente nesse sentido, né? A gente sabe que na educação nada ocorre instantaneamente, nada é de pronto, né? Mas a gente acredita muito que vamos ampliar essas discussões, vamos fortalecer esses conselhos e vamos conscientizar que eles são importantes, além de serem legítimos e uma demanda constitucional, né, no nosso país. Para finalizar o bate-papo com o Lucas Rinaldo, que é o coordenador da UNCM aqui no estado de Alagoas, diante da capilaridade que tem, a força que tem a Undime, seria também uma oportunidade se ajuntar no sentido mais próprio da palavra, buscar também parcerias com a Undime, que tem percorrido os 4 cantos do país. Cada estado tem o seu jeito próprio de trabalhar. Na Bahia, por exemplo, o professor Williams Panfili Brandão, que é o presidente da Seccional Bahia, tem fortalecido os territórios, porque lá são 417 municípios. Então, em 2 ou no máximo 4 anos, não dá para chegar em todos os municípios, mas você consegue chegar a todos por meio dos territórios. Individualmente, não. Há necessidade de chegar e buscar essas parcerias cada vez mais da UNCM junto à Undime? Perfeito, com certeza. A Undime hoje é uma força, é uma referência. Aqui vocês né? Isso, né? Esse diálogo, né? Isso, a gente tem um diálogo aberto, tem um diálogo franco. Inclusive, como eu disse, nós anunciamos, né, que iremos também atender conselhos municipais de educação, né, para apoio e assessoria e municípios que ainda não têm conselhos ou estão na condição apenas de lei, mas não se materializou, né, o conselho, no próprio prédio da Undime, aqui na capital, em Maceió, para dar esse apoio, essa assessoria jurídica, assessoria técnica. Então a gente tem, né, esse alinhamento muito bom aqui com a Undime, o presidente Rubens, né, que assim nos abriu as portas também para esse espaço, que achamos indispensável, porque a Undime, ela hoje atinge 100% dos municípios. A gente pretende também atingir 100% dos municípios. E sabemos que as secretarias de educação, elas são fundamentais para a atuação dos conselhos municipais de educação. A criação dos fóruns fortalece ou divide o trabalho de vocês? Porque os fóruns também não são órgãos normativos nem deliberativos, são apenas órgãos de fomentação das políticas públicas. Eu acredito que eles fortalecem muito. Os fóruns, eles são muito importantes nesse sentido. São parceiros, representação, são órgãos de efetiva mobilização social, de espaços democráticos e amplos de discussão permanente. Então os fóruns, eles sempre são bem-vindos nessa parceria também. Aqui também velamos muito para que eles se efetivem, né, na condição de mais um elemento do sistema municipal de ensino. Abraço, obrigado pela atenção, boa sorte. Viu? Obrigado, valeu. Pronto, ao vivo aqui, já para finalizar, um abraço, obrigado pela atenção aqui do coordenador da UNCM aqui no estado de Alagoas, que é o Lucas Rinaldi. Finalizamos, de volta amanhã com a graça de Deus.